A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 3, do versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, ouvintes da 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Ontem, Jesus foi com os discípulos para a beira do mar da Galileia, depois tomou uma barca e se afastou um pouco, porque era muita gente procurando Jesus para ouvi-lo e também ser curado. Tinha gente que até queria se jogar para tocar nele, porque acreditava que receberia os benefícios que aquela pessoa estava desejando, né? A gente vê muito isso hoje também, né? As multidões, quando se reúnem em procissões, em festas de padroeiro, né? Em pregações de missionários, pessoas que você acredita que tem seu poder de cura. As pessoas vão perto e ficam em cima, querem tocar, querem levar uma lembrança, querem ser curados de qualquer forma. Não mudou muito de Jesus para os nossos dias. Mas depois disso, com esse povo todo, Jesus se retira, não é, ele sobe ao monte. Na Bíblia, o monte representa sempre o lugar ideal para se encontrar com Deus. Jesus se retira do meio das multidões, dos seus trabalhos, e vai orar, vai rezar. Muitas vezes ele fez isso. A gente encontra nos evangelhos vários momentos que Jesus quer ficar a sós, né? E rezar com Deus. E geralmente, quando ele fazia isso, ia tomar decisões. E o evangelho de hoje mostra que essa decisão que ele fez foi muito importante. Ele subiu ao monte e chamou os que ele quis. Aqui, a gente pode perguntar: qual é o critério que Jesus usou para a escolha desses 12, que ele depois chamou apóstolos? Apóstolo quer dizer enviados, não é? Portanto, Jesus ele tem uma escolha que ele mesmo pensou e quis, porque foi a sua vontade. Depois que ele orou, ele descobriu que a vontade de Deus era aquela, e por isso que diz o evangelho que foi quem ele quis. Ele os escolheu para que justamente convivendo com ele, não é, eles pudessem melhorar, se tornassem pessoas generosas, sensíveis, não é, que tivessem sensibilidade com o próximo, caridosas, e também testemunhassem a sua fé. Portanto, é uma escolha muito sábia. Nós podíamos aprender essa lição também. Eu às vezes fico pensando, casamento, né? Pessoas se casam 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Por quê? Porque talvez não tenha rezado. Não precisa subir ao monte,
Mas você pode se retirar, não é? E fazer um exame, não é? Qual é a vontade de Deus naquela sua decisão, que é tão importante. Vai constituir uma família. Não é somente um encontro de prazer, né? De ter uma pessoa ao lado, de querer fazer isso, fazer aquilo. Não, vai constituir uma primeira comunidade que é a base de toda a sociedade. As nossas famílias, elas são importantíssimas. Por isso que essas decisões assim, desse evangelho de hoje, são muito importantes. Você vai escolher também a sua profissão. Uma pessoa me perguntou nesses dias como é que sente que tem a vocação religiosa, não é? Para ser padre, para ser uma religiosa, um religioso, um leigo, consagrado, não é? A gente vê muito hoje em dia as comunidades de leigos. Então a resposta está aqui nesse evangelho, não é? Jesus se retirou, subiu, não é, ao monte. Você está dizendo que ele foi rezar, né? E aí ele foi inspirado, né? E Deus iluminou para ele se decidir quanto a vontade de Deus. A gente tem que procurar sempre fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que cada vez mais nós melhoremos e nos tornemos participantes, né, do seu reino. E que as escolhas que nós fazemos, elas têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Não é só por uma atração física ou excessiva de sentimento, né, de emoção, não. Tem que ser uma decisão que você se realize, né, e que ajude a realizar o outro. Portanto, a gente tem que, esse evangelho de hoje, ele toca muito diretamente nessa importância da vida de cada um. E 3 finalidades bem definidas a gente encontra aqui no seu evangelho, nesse texto de hoje. Uma das finalidades que Jesus foi lá para cima do monte rezar e escolheu os 12, Jesus queria que eles estivessem sempre com Jesus. Essa atitude aqui é muito boa, estar sempre com Jesus. Por quê? Porque no caso dos apóstolos, eles passaram 3 anos com Jesus. E Jesus aproveitou para ensinar e para mostrar quem ele era também. E depois a segunda definição é anunciar a boa nova do reino de Deus. Você não pode anunciar a sua ideia, os seus propósitos, né? Tem que pregar Jesus Cristo. E a terceira definição é livrar as pessoas de todo tipo de opressão, né? Está sempre defendendo as pessoas. E a gente viu que não foi fácil. Os homens, que eles eram diferentes, eram pescadores, outros eram de emprego, né? Por exemplo, cobrador de imposto, outro era zelota de grupos de liderança, de brigas, de intrigas, e outro foi um traidor, não é? Aquele que o entregou. Esse aí, Judas Iscariotes, ele não entendeu o projeto de Jesus, né? Se tornou, portanto, um adversário de Jesus, entregou Jesus. Tinha gente de todo tipo, mas Jesus escolheu para poder ver se essas pessoas se tornavam justamente seguidores e viessem também a estimular de um modo de viver, do seu modo de viver, e também ensinar os outros como viver essa experiência com Jesus. Portanto, aqui fica uma sugestão muito importante para a nossa vida de cristãos. Rezemos dizendo: ó Jesus, divino mestre, no alto do monte escolheste 12 homens, a fim de prepará-los para anunciar teu evangelho por toda parte. Continua, Senhor, a despertar novos apóstolos para a tua igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, no capítulo 3, do versículo 13 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.